Galerinha, o negócio é o seguinte, videozinho como prometido aí, do gerenciamento, para ajudar o pessoal aí que tá com dificuldade, pessoal que tá quebrando banca corrido aí, né? A gente sabe que gerenciamento tem aos montes no mercado, tá? Porém nem todos são eficazes, né? Então eu venho trazer para vocês aí um dos melhores gerenciamentos que existe, para te ajudar a te manter mais tempo no mercado e não quebrar banca, certo? Esse gerenciamento ele não é o melhor para subir capital, não é o melhor gerenciamento para alavancagem, certo? Mas para proteger o capital e não quebrar banca, ele é um dos melhores, se não o melhor, certo? Então, para ajudar o pessoal que tá chegando agora no grupo aí, e também, né, o pessoal que já é mais veterano, mas que não conhece os fundamentos desse gerenciamento, certo? Então, basicamente, ó, né, que gerenciamento é esse? É o gerenciamento 4x2, certo? O gerenciamento 4x2, que tem os mesmos fundamentos do gerenciamento 2x1, né, ou do 6x3, tá? É o mesmo fundamento aí, mas a gente vai trabalhar com gerenciamento 4x2, tá? O que é esse gerenciamento e no que ele consiste? Ele consiste em basicamente, né, em qual momento que tu vai parar de operar, certo? Ele te define o momento de parar de operar, tá? Sendo que o primeiro número aqui, né, o primeiro dígito é o número de acertos, certo? De ordens vencedoras, tá? Ou seja, de win, certo? E o segundo número, o segundo dígito, são ordens onde a gente tomou loss, né? O número de loss possíveis onde a gente vai parar. Então, como funciona, né? Atingiu 4 win para, ou tomou 2 loss para também, certo? Por isso é chamado de 4x2, sendo sempre o primeiro número, né? O número de acertos e o último número, o número de erros, certo? Vou criar um cenário rápido para nós aqui, tá? E agora vou passar todos os cenários possíveis, né? Onde o que pode vir a acontecer no percorrer da semana aí, certo? Então, assim, ó, a princípio eu vou criar aqui um valor fictício, tá? Se a gente tivesse uma banca de 1K, certo? Uma banquinha de 1K. A gente vai trabalhar com 6% dessa banca, tá? 6% que seria R$60, certo? E a gente vai trabalhar com uma hipótese de um payout de 80%, tá? Então tá aqui, payout de 80%. Então a gente tem uma banca de 1K, a gente vai trabalhar com um stop loss de R$60, certo? Nesse gerenciamento 4x2, se a gente pode errar 2 vezes e a gente para, então o que a gente faz? Pega o 60 e divide por 2, que vai dizer qual é o valor das nossas ordens, tá? Então daremos ordens de R$30, tá? Já adiantando, esse gerenciamento a gente trabalha com mão fixa, tá? Então a gente tem mão fixa. Grifem bem isso aí, mão fixa. Não vai fazer Soros, não vai fazer martingale, não vai fazer Sorosgale, não vai fazer nada disso, certo? Mão fixa. Qual o valor? Dentro da nossa gestão aqui com uma banquinha de 1K e trabalhando 6%, R$60 dividido em 2 ordens que a gente pode perder, então ordens de R$30. Agora vamos ver aqui, nessas ordens de R$30, quando a gente tem acertos, né, trabalhando no payout de 80%, que não é um payout tão alto, né, mas é um payout mediano, né, que dá pra gente trabalhar aí como variável. 8 vezes 3, 24, certo? Então, toda vez que nós tivermos uma ordem, né, positiva vencedora, vai voltar R$24 para nós, certo? Vamos avançar aqui, tá? Agora eu vou criar um cenário aqui para vocês entenderem de todos os possíveis resultados, né? Os possíveis resultados desse gerenciamento, certo? Então vamos começar assim, ó, vamos começar já perdendo, certo? Os cenários. O que a gente pode ter dentro desse gerenciamento 4x2? A primeira possibilidade seria o 0x2, certo? 0x2,
tá? Depois a gente pode ter o 1x2, a gente pode ter o 2x2, tá? Só para lembrar que ó, o primeiro número são ordens vencedoras de win, e o segundo número são os loss, certo? Então, 0x2, a gente arranca tomando 2 loss e para, tá? 1x2 para, 2x2 para, né? Terceira possibilidade de resultado, certo? Depois a gente pode ter o 3x2, tá? E a gente para também. A gente pode ter também o 4x1, né? Onde a gente vai parar com 4 acertos. E a gente pode ter o 4x0, certo? Então, basicamente, a gente tem essas possibilidades. São 6 resultados possíveis, certo? São 6 resultados possíveis, tá? Então, olha só. Vamos ver dentro desses resultados qual seria a nossa margem de lucro, né? E qual seria o valor negativo que a gente ficaria, certo? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui por 4 ordens vencedoras, certo? E aí o pessoal não entende muito isso aqui, né? Ah, mas como assim 0x2? Muito simples aqui, ó. Vou botar aqui do ladinho, ó. Temos a primeira entrada, loss, ó, loss. Demos a segunda entrada, loss. Ficamos 0x2. Aqui a gente já para, certo? 1x2, demos a primeira entrada, win. Demos a segunda entrada, loss. E depois a terceira entrada, loss. Ficamos 1x2. 2x2, win, win, loss, loss. Tivemos 2x2. Mesma coisa, assim na sequência. Win, win, win. Porém, a gente não está no 4 ainda. Aí depois a gente tomou 2 loss na corrida. Certo? O 4x1 a gente teria win, win, win. Aí aqui teria um loss. E depois o win novamente. A gente ficou 4x1. E o 4x0, é óbvio, são 4 wins. Né? Win vezes 4. Então, só para você entender o cenário de como funciona aqui. Tá? Agora vamos ver valores. Tá, pessoal? Valores. Vamos começar aqui. Ó. Quando a gente tem 4 win, se a gente, né, a cada win que a gente, cada acerto a gente ganha R$24, 24 vezes 4 seriam R$96. Então, a gente ficou mais 96, tá? No dia do 4x0, certo? No dia do 4x1, né, se a gente no 4x0 tem 96 e a gente tomou um loss, quando a gente toma loss de 30, certo? Então, a gente vai ter 66 positivo. Certo? No 3x2, né, no 3x2, 3 ordens positivas e 2 ordens negativas, certo? Então, a gente vai ter que diminuir, né? A gente vai ter que diminuir, né, mais um win aqui, tá? Vou fazer rapidinho na calculadora aqui, ó. Então, a gente vai ter, a calculadora tá aqui, ó. A gente tem 24, vou ligar, 24 vezes 3, certo? Que são 72. E aí a gente diminui do 72, 2 loss de 30, né? Que seria R$60. Então, menos R$60. Tá? Nesse dia de 3x2 a gente ficou R$12 positivo. Certo? Lembrando, mão fixa. A ordem é sempre do mesmo valor, tá? Aqui no 2x2 já fica mais fácil, né? Que se a gente faz 2 acertos de 24 são 48, se a gente erra 2 vezes 60, então a gente fica 12 negativo. Certo? 12 negativo, tá? Próxima situação aqui, né? Próximo cenário possível. 1x2, então a gente fica 60 negativo, né? E apenas um win de R$24. A gente fica 36 negativo. Certo? E quando a gente toma, né, 0x2, a gente fica 60 negativo. 2 ordens de R$30. Tá? Beleza. Aqui nós temos todos os cenários, tá? E todos os valores, né, no final do dia de operações que a gente ficaria ou positivo ou negativo, tá? Agora eu quero mostrar o seguinte para vocês aqui, ó. Dentro dessas situações aqui,
Aqui a gente tem todos os cenários, tá? A gente tem 6 cenários diferentes. Vamos supor, tá? É uma suposição, que a gente fique com um resultado em cada dia da semana, para a gente ter todos os resultados, né? Aqui, ó. Vamos começar, ó, segunda-feira, tá? Segunda-feira, 0x2. Já começamos com stop loss. Então aqui, ó, stop loss. Na terça-feira, stop loss também. Por que stop loss? Porque chegamos no número de ordens perdedoras, certo? Na quarta-feira, 2x2, stop loss novamente. Na quinta-feira, ou seja, na sexta-feira e no sábado, tá? Uma condição para cada dia da semana, certo? A gente tem 6 situações diferentes. 3x2 a gente teve stop loss também, tá? 4x1 e 4x0 foi o único dia que a gente chegou no nosso take, tá? O take profit. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a princípio é que de 6 dias da semana, a gente colocando um resultado em cada dia da semana, a gente teve 4 dias, ó, 4 dias que a gente tomou stop, tá? 4 dias tomamos stop e apenas 2 dias atingimos o nosso take profit, certo? Porém, é óbvio, no dia do stop loss a gente teve acertos também, né? Teve aqui acertos, certo? Porém, paramos mais, porque esse é o detalhe desse gerenciamento, é te mostrar quando que tu vai parar e não seguir, entendeu? Não seguir perdendo, tá? Paramos muito mais por atingir o nível de perda aqui, né? Do que a gente parar por atingir os acertos, certo? Então agora vamos somar aqui. Se a gente teve uma situação para cada dia da semana, certo? Vamos ver o que a gente vai ter de condição no final da semana, tá? Aí no domingo nós vamos fazer as contas, certo? Então eu vou somar aqui rapidinho, ó. O que a gente teve de negativo e de positivo. Então de positivo a gente teve, vou botar na calculadora rapidinho aqui, ó. 96 mais 66 mais 12, tá? A gente teve positivo mais R$ 174, tá? E a gente teve de negativo, tá? 12,36 e 60. Tivemos R$ 108, certo? Então, se a gente teve um resultado em cada dia da semana, no final da semana, teremos R$ 66 positivo. Ah, mas esse valor não é alto. Tudo bem, a gente não está querendo alavancar capital. A gente está querendo não quebrar a banca, tá? E no decorrer do passar do tempo, vocês vão ver que esse gerenciamento ele é sustentável. Então, se no final da semana a gente tem R$ 66, se a gente fizer na próxima semana a mesma coisa e na seguinte a mesma coisa, no final do mês teremos 66 por semana, tá? Vezes 4, certo? Que daria, vou fazer rapidinho aqui, 264. No final do mês, galera, a gente tem R$ 264 a mais na banca, certo? A gente tem R$ 264 a mais na banca, tá? E o que é mais cabuloso também aqui, ó, é que eu acabei de mostrar para vocês que a gente, na verdade, toma stop loss 4 dias e tem take profit apenas 2 dias. Agora vamos ver o nosso número de acertos aí, tá? Número de acertos, tá? A gente teve aqui então, ó, de acertos 4, 8, 11, 13, 14, tá? A gente teve 14 acertos. E a gente teve de erro 2, 4, 6, 8, 9. 9 erros, tá? Então, o que que acontece? Nós tivemos no total de 23 operações. Tá? Total de 23 operações. E aí tem um detalhe, né, interessante aqui. Qual é a nossa taxa de assertividade? Tá? A taxa de assertividade trabalhando nesse gerenciamento para sair lucrando no final do mês e não perder dinheiro, certo? Pô, 23, né? Vamos fazer uma continha rápida aqui pra gente ver. Assim, quem é bom de matemática aí, né? Vamos fazer rapidinho aqui uma regra de 3 para achar a taxa de assertividade em porcentagem, tá? Então aqui, ó, 100
100% vezes x, que é o fator que a gente quer achar, tá? 100% foram 23 operações, certo? Onde a gente teve 14 operações vencedoras, tá? E aí na regra de 3 a gente cruza, a gente vai ter 23x, né? Igual a 14 vezes 100 dá 1.400. Aí a gente está multiplicando, a gente passa dividindo, vai ficar 1.400 dividido por 23. Vou fazer rapidão aqui. Ó, pessoal, 60%, 60,8%. 60%, olha só. Vocês têm que ter uma taxa de assertividade de 60%. Galera, 60% não é muita coisa, é um pouquinho mais que a metade, certo? Dependendo do payout, se acertar a metade, pouquinha coisa mais da metade, já vão sair lucrativos, certo? Então 60% é uma taxa de assertividade baixa, não é alta não. Eu vi a galera falando aí que tá ficando 4x0, 4x1, né? Então, para quebrar uma banca usando esse gerenciamento, tu tem que ser muito ruim de análise. Porque olha aqui, cara, a gente tomou 4 dias de stop loss e ficamos no take profit 2 dias apenas. Né? Das 23 operações, acertamos 14 e tomamos 9 loss. É bastante. Né? Então a taxa de assertividade não é tão grande. Tá? Então, olha só, a gente vai ter 264 de lucro, tá? Na banca de 1K, agora a gente tem 1.264 reais nessa banca em apenas 26 dias operados. Opa, 26 dias. Certo? Então, na verdade, esses 264 corresponde, né? Se a gente pular aqui uma casa, ó, a gente tem 26%, 26,4% de crescimento da nossa banca em apenas 26 dias, tá? O que eu recomendo para vocês? Para quem tem dificuldade de estar quebrando banca, tá? Esse gerenciamento é excelente. Dificilmente tu vai quebrar a banca, porque ele não te diz até onde tu vai, ele te diz quando que tu vai parar, certo? Atingiu 4, né, operações assertivas, para. Ou tomou 2 loss, né, ou 2 operações, para também, tá? Esse é o número específico, a gente tem as condições aqui, tá tudo explicado e dá para perceber que dificilmente vai quebrar uma banca com esse gerenciamento, tá? É óbvio que, né, com o passar do tempo aí, é interessante fazendo mão de Soros no meio, né? Porém, em alguns meses, se vocês ficar trabalhando 3 meses nesse gerenciamento, vocês vão saber quantas mãos vocês vão acertar, quantas mãos vocês vão errar, certo? E a partir daí, começa a se aplicar os Soros para aumentar a lucratividade, tá? Só que não vamos confundir, né? Lucratividade, alavancagem com manter o capital, proteger o capital e não quebrar a banca, tá? Não quebrar a banca, gerenciamento 4x2. Provei para vocês aqui todas as condições, tudo que pode vir a acontecer e valores específicos, tá? Fica a dica para vocês aí, galera.